Fala aí, pessoal. Felipe Gonçalves aqui, mais um bate-papo pra lá de especial no Sessão 7. Não vou nem me estender, me alongar muito aqui. Estou muito bem acompanhado do senhor Danilo Carbone aqui, do Filmes para Ouvir, que vai fazer a gentileza de apresentar. E Danilo, eu quero que você fale aí pra gente quem que é o nosso convidado aí desse bate-papo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, Felipe, aí pelo convite. É uma honra. Para mim é super especial. Aqui eu vou tentar deixar meu lado fã vou tentar deixar meu lado fã de lado, porque o André Barcinski é um cara muito importante aí, jornalista, diretor de documentários, de séries de televisão. Hoje o papo é sobre um livro que eu acredito que tenha moldado aí várias gerações. A gente está falando de um livro que completa 30 anos, né? Completou 30 anos do seu lançamento, e hoje a gente vai bater um papo aqui. André Martinski, obrigado por ter aceitado participar. Você é muito importante aí para a minha formação como leitor, como consumidor de livros de música. E, cara, vamos conversar bastante hoje sobre Barulho 30 anos. Você é um Tá. excelente contador de histórias, André. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas aí em podcasts. Ontem teve um papo bem longo com o Regis Tadeu. Sim. E, cara, tá cada vez mais divertido, assim. Tipo, passo vergonha de dar risada em local público assistindo. É absurdo, cara. Então, vamos lá. Vou iniciar a Legal. primeira pergunta. Claro. Então, a gente vai conversar aqui sobre o Barulho. Então, para quem não conhece, não sabe do que se trata, ou não se lembra, até porque a gente está falando de um livro de 30 anos, Sim. o que é o Barulho? Qual é a gênese do Barulho? Como ele nasceu? Cara, o Barulho, ele na verdade ele não nasceu como um livro, né? A ideia, eu tinha entrevistado os Ramones. Os Ramones vieram para o Brasil pela primeira vez em 87 e depois eles voltaram em maio de 91. E eu entrevistei o Joey e o Johnny em São Paulo. E, inclusive, fiz, junto com os meus amigos André Forastieri e o Ronaldo Maciarelli, Ronaldo Baia, uma noite inteira com o Joey Ramone na Brasil 2000. Teve uma noite depois do show deles no Dama Choque, que eu combinei com ele, falei, vamos lá na rádio, de repente você toca uns discos e tal, e ele topou, cara. Eu achei que ia se durar, assim, sei lá, 40 minutos, meia hora, e durou, tipo, 5 horas, sabe? 5 horas, e o cara não saía, durou a noite inteira. Foi uma coisa louca, assim, tipo, a gente chegou na rádio meio que sem avisar, assim, com o Joey Ramone lá, botaram a gente no ar e foi até de madrugada, até o dia amanhecendo a gente saiu de lá. E aí o Joey falou pra mim, olha, se você for pros Estados Unidos e tal, quando você for eu te apresento umas bandas e tal, tem muita coisa legal acontecendo na cena nova-iorquina e tal. Eu falei, porra, eu vou, cara. E na época eu escrevia na Folha de São Paulo, eu escrevia na Folha ou já tava Notícias Populares, não me lembro. Bom, tava no Grupo Folha, e eu combinei com a revista Bis, onde eu era colaborador, eu nunca fui fixo da Bis, né, mas eu escrevia lá de vez em quando. Eu falei, pô, vocês me dão uma passagem e eu faço matérias lá. Eu era fotógrafo também, né, sempre fotografei, eu, na verdade, comecei como fotógrafo. E eu falei, eu fotografo, faço textos e trago matérias sobre o que tá rolando, né. E a Bis topou, e eu marquei uma viagem e fui, cara. Cheguei lá em setembro de 91. E para ficar, sei lá, fiquei quase 2 meses, 7 semanas, se não me engano, que eu voltei no começo de novembro. Não sei como não me mandaram embora da Folha, né, cara? O negócio assim, alguém pedir licença não remunerada de 2 meses para, né? E por uma sorte gigantesca, a cena musical que eu encontrei lá foi incrível, assim, era um período único, assim, né? O abençoado ano de 91, né, André? Cara, era impressionante, assim, sabe? Se você olhar aí as estatísticas, você vai ver, assim, num espaço de poucas semanas saíram Bad Motorfinger do Soundgarden, o Nevermind do Nirvana, o Every Good Boy Deserves Fudge do Mudhoney, o álbum preto do Metallica, o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers, o Ten do Pearl Jam, tudo junto, cara, uma coisa Tudo incrível. na mesma sequências muito curtas, assim, de semanas, né? E é o que eu vi, e é o que eu vi, faço das minhas palavras as suas, André. Eu vi você também comentando que o Nevermind do Nirvana, ele foi uma parada assim que juntou o mainstream com o underground, né? Sim. Foi o disco que fez aquela cena toda acontecer, né? Mas só para terminar a pergunta do Danilo, e aí eu assim, eu viajei por 5 ou 6 cidades, né? Eu fui
primeiro para a Costa Oeste, fiz a Califórnia, fiz São Francisco e Los Angeles, depois eu fui para a Costa Leste, fiz Nova York, Washington, onde eu fui ver os Ramones, depois fui para o centro do país, fiz Chicago, onde eu entrevistei o Ministry, e encerrei no noroeste do país com o show do Nirvana, Mudhoney, em Seattle, na noite de Halloween, 31 de outubro. E como eu tinha marcado algumas entrevistas, mas muitas coisas a gente conseguiu, eu falo a gente porque eu fui com 2 grandes amigos, os irmãos Alexandre e Ângelo Rossi, né? A gente foi meio numa trip, assim. Muitas coisas eu consegui lá na hora, algumas foram desmarcadas, outras não rolaram. Quando eu voltei para o Brasil, em novembro de 91, eu falei, pô, tem um livro aqui, porque eu consegui coisas legais em todas as cidades e dei sorte pra caramba de pegar um monte de show legal. E aí o Nirvana estourou, né, no Brasil também, com o lançamento do Nevermind. Eu falei, pô, tem um livro aí. Então, para responder a tua pergunta, Danilo, a ideia do livro foi a posteriori, né? Ele não nasceu como um livro, ele nasceu como uma viagem para fazer matérias, e quando eu voltei eu percebi que tinha um livro aí. Aí eu escrevi o livro no final de 91, ele sai em julho de 92, e aí tem uma festa grande, Rio e São Paulo, show do Ratos de Porão com Sepultura. A gente trouxe o Jello Biafra do Dead Kennedys e o Paul Barker do Ministry, e eles participaram das festas em Rio e São Paulo. Foi muito legal. Então o Barulho é basicamente um relato de 7 semanas de viagem nos Estados Unidos, entrevistando bandas e vendo shows. Basicamente é isso. Pô, demais. Você queria perguntar, né, Felipe? Fantástico. Então, Danilão, se quiser ficar à vontade, cara, toca para aquela outra lá, aquela segunda lá, de uma publicação que você fez no Filmes para Ouvir, inclusive. Legal você falar disso. Desculpa. Quando foi anunciada essa nova edição, André, eu escrevi uma notinha lá na minha página no Instagram, Filmes para Ouvir, que o livro ele estava sendo vendido a preços assim que daria até para comprar um carro Chevette, dependendo de onde. Cara, é um absurdo. Uma das razões pelas quais eu decidi também relançar o livro, porque assim, o livro saiu em 92 e eu me mudei para os Estados Unidos em 92, no mesmo ano. Então, eu não peguei assim a repercussão do livro no Brasil. Tanto que o livro ganhou o Prêmio Jabuti, que é um prêmio importante da literatura brasileira, no ano seguinte, de melhor reportagem. Eu não estava no Brasil, meu pai foi receber para mim, meu pai foi receber, fiquei super honrado e tal, mas não tinha ideia da repercussão do livro, né? E aí eu fiquei quase 8 anos lá, voltei no final de 99 para 2000 e tal, e aí comecei a perceber, de algum tempo para cá, que o livro estava sendo vendido a tipo R$400, R$500, um negócio absurdo na internet, né? E eu tinha todos os negativos, tinha todos os slides, né? Porque eu fotografei tudo em slide e negativo preto e branco e tal. E eu falei, pô, vou fazer uma edição de luxo desse livro, né? Para quem já tinha e para quem não conheceu na época, que já tem 30 anos. E decidi fazer essa versão que chama Barulho 30 anos, né? Que é uma versão capa dura, formato grande, é como se fosse um livro de mesa mesmo, né? Sim. Com as fotos. E para ter uma coisa inédita também, eu fiz uma segunda parte com fotografias de shows que eu fiz entre 88 e 99. Porque, como eu falei, antes de ser repórter, eu era fotógrafo. Então, eu trabalhei no Jornal do Brasil como fotógrafo, eu fiz muito show, fotografei o Fall, fotografei Legião Urbana, todas as bandas que vinham no Brasil também, Nick Cave, o primeiro show do Nick Cave 89, acho que foi 89. Então eu tinha uma quantidade legal de negativos e de fotos também dessa época, então eu fiz uma segunda parte com um apanhado dessas fotos que eu tenho desde 88, então tem tipo Iggy Pop no Canecão, a turnê do Instinct, tem, sabe, Buddy Guy no Rio, Legião Urbana nos anos 80, Raul Seixas e Paulo Coelho, o último encontro dos dois em 89, o Raul morreria uns 4 meses depois, então tem muitas fotos que não estavam no Barulho, que não são da minha viagem, mas que compõem uma segunda parte do livro. Legal que você já respondeu. Eu ia perguntar qual que é o diferencial daquela primeira edição para essa edição de agora, mas a pergunta que eu me fiz, assim, quando você lançou, foi, pô, esse livro, ele deve estar tipo, uns 20 anos fora de catálogo, né? Certeza. Ele saiu em 92, eu não sei quando que ele saiu de catálogo, mas a editora Pauliceia não existe há muitos anos, e ele só... Como ele teve uma vendagem
razoavelmente boa na época, porque ele era vendido em banca de jornal, então você acabava achando ele em sebos e tal. Mas tem muita gente que a história é sempre a mesma. Emprestei para um amigo, ele nunca devolveu. Sempre. Eu ouço isso todo dia. Emprestei para não sei Eu tô fora dessa estatística, viu, André? Porque eu peguei o livro emprestado com um amigo e Você eu fez o pedi pra ele. contrário. Você roubou do seu amigo o livro. Não, eu devolvi. Devolveu? Pô, E fui eu que pedi. Falei, cara, a gente precisa se encontrar, porque a gente trabalhava junto numa empresa, ele acabou indo para uma outra unidade, né, dessa mesma empresa. E eu fiquei com ela assim, falei, pô, Thiago, você podia muito me emprestar aquele barulho que você pagou caríssimo, né? Aí ele falou, não, eu te empresto. Eu falei, tô brincando, você empresta mesmo? Empresta. E ele me emprestou, cara, eu devolvi 2 anos depois. Tá, legal, pelo menos devolveu. Pô. Devolvi, cara, devolvi. Pô, a Também consciência emprestei um pra ele pesada, que né, eu Danilo? queria de volta. A consciência pesou ali, né? A vontade de não devolver, cara, era muito grande, assim, porque o livro todo, para mim, é um livro de cabeceira. Infelizmente, eu não tenho ele aqui, porque eu devolvi. Tá. Mas eu lembro muito de algumas passagens assim, que eu queria que você comentasse. É bem legal. Eu tenho 3 favoritos ali. Que é a do Cramps, se eu não me engano, abre o livro, né? É a primeira. O Jello Biafra abre o livro. É o Jello. Bom, beleza. Mas eu acho que o do Cramps está logo ali no começo. Sim, porque foi em São Francisco, foi logo no início da viagem. É o segundo capítulo. E aí a minha memória é meio perturbada e nevoada, assim. E aí, às vezes, eu acabo me esquecendo, mas tem uma cena que você descreve, que você chega no show, era um show secreto, era um outro nome, não era o Cramps. Sim. E aí é bem legal que você descreve, perdão, o começo, antes da banda entrar no palco, aí você fala de um fã cabeludo que estava ali há muito tempo, cara, eu lembro de ter rido muito disso. Sim. A do Joey é espetacular, porque, cara, não tem como, é o Joey. E eu acho muito legal também a do Red Hot, principalmente uma parte que você fala ali das respostas do Anthony Kiedis. Ele era meio esotérico e tudo mais. Sim. Então, eu queria que você comentasse essas 3 passagens. Vamos começar pelo Cramps. Como que foi a tua relação com o Cramps? Cara, o Cramps, assim, eu sempre fui muito fã dos Cramps, né? E tinha entrevistado ela para Bis por telefone. Ela que eu digo a Poison Ivy, né? O Cramps, para quem não sabe, é uma banda era liderada por um casal, o cantor Lux Interior e a guitarrista Poison Ivy. Eles eram o centro da banda e passaram vários baixistas e às vezes não tinha nem baixista, né? No início da banda não tinha baixista, eram 2 guitarras só. E bateristas também, mas o centro do Cramps sempre foram eles 2, né? E eu tinha entrevistado ela por telefone e tinha marcado com ela. Falei, olha, quando eu for para os Estados Unidos dá pra gente marcar uma entrevista. E era uma outra época, cara. Você ligava pra casa das pessoas, sabe? Mandava fax pro escritório da gravadora. Era uma época muito mais tranquila, assim. E ela falou, olha, a gente vai fazer um show surpresa, a gente tá viajando para uma turnê europeia, mas vai ter um show surpresa nosso em São Francisco, dia tal, com outro nome, o nome era The Creatures from the Black Leather Lagoon, né, que era um nome de uma música de um disco, né? E eu fui nesse show, era um show num clube pequeno em São Francisco chamado Slims, e, cara, era demais, porque como era um show surpresa, e a gente tá falando 91, uma época que não tinha internet, então era tudo por telefone, as pessoas descobriam que ia ter um show surpresa do Cramps, virava uma coisa, um ligava pro outro, sabe? Não era uma coisa hoje, tipo, todo mundo sabe que vai rolar um show surpresa, era uma coisa realmente para iniciados, assim, na banda. Então tinha muita gente do fã-clube, caras que andavam com a banda, que curtiam pra caramba a banda e que conheciam, de alguma maneira, sabiam que aquilo ali ia rolar, né, como uma coisa ao vivo. Peraí, só um segundo. Tchau. Boa noite. Dando tchau pro meu filho aqui que tá dormindo. Legal. E aí, cara, assim, eu nunca tinha visto Cramps ao vivo. Foi a primeira vez. E me surpreendeu muito a maneira como os fãs iam ao show. Também não fantasiados. Eu não gosto muito dessa palavra, porque não existia fantasia no Cramps, né? Eles não eram uma banda... Eles eram aquilo mesmo, né? Exatamente, cara, entendeu? Era uma coisa assim... como eu sempre tive uma vida muito normal, eu sou fascinado por pessoas que têm vidas muito diferentes da minha. Então, eles eram daquele jeito, sabe? Eles andavam daquele jeito. O estilo mesmo dos caras, né? Cara, era o jeito, entendeu? Se você visse eles de outro tipo de roupa, é que seria estranho, entendeu? Mas não tinha jeito. O Lux andava de salto alto, sabe? Ela andava com roupa de leopardo, com calça de leopardo. Eles tinham um carro conversível com
couro de leopardo no carro, sabe? Era uma coisa incrível, assim. E os fãs também eram desse jeito, sabe? Não era uma coisa... eu vou me vestir aqui para ir... Não era um baile de carnaval, sabe? Vou me vestir aqui para ir no show e depois eu ponho a minha roupa normal do dia a dia. Não, as pessoas viviam daquela maneira. Então foi muito legal descrever. Para mim, foi um choque também para mim, né? Tipo, eu tinha 23 anos e tal, vi aquele público, as meninas, sabe, vestidas meio de sadomasoquistas, os caras com umas roupas super loucas, assim. E não era carnaval, não era Halloween, não era, sabe, não era nada. Eles simplesmente usavam aquelas roupas porque eles usavam assim no dia a dia. Era o show do Cramps, cara, entendeu? E é uma coisa que me fascina, essas subculturas do rock, da música, né? Eu ia ver muito show gótico, porque, eu adorava também ver a galera vestida daquele jeito, ia ver muito show de metal extremo, porque, sabe, era muito divertido ver, e eu gostava dessas tribos e tal. Então, Cramp sempre, pra mim, simbolizou essa coisa de uma cápsula do tempo, né? Eles viviam num outro tempo, eles não viviam na nossa época, né? E eu admirava eles demais. Depois que o livro saiu, e eu me mudei para os Estados Unidos no ano seguinte, em 92, eu fiz uma certa amizade com eles, fui visitá-los na casa deles, a gente saiu para jantar, fomos ver filme, assim, e era um casal incrível, assim, sabe? Porque, de novo, não tinha essa de, vou botar roupa para tocar. Não, cara, a vida deles era isso. Eles colecionavam compactos antigos, só ouviam música velha, gostavam de filme de terror antigo, tinham hábitos assim muito... Parecia que você entrava na casa deles, parecia que o mundo tinha parado em 65, assim, 67, sabe? Impressionante. Não tinha nada moderno na casa, só uma televisão, o resto tudo antigo. Era fascinante, assim. O outro foi o Joey, né? O Joey Ramone. Desculpa, só te interromper, André. Desculpa. Imagina. Só te interromper aqui, só pedir desculpa primeiro para você, para o Felipe, para a galera que for assistir a gente, porque, cara, barulhos, cachorro e tudo mais. Não, tranquilo. Valeu. E você chegou a assistir o Wandinha, a série? Cara, eu vi, a minha filha me avisou, porque minha filha já conhecia Cramps da gente mostrar para ela. E minha filha fez 15 anos agora, ela me falou, papai, tem uma música do Cramps na trilha do Wandinha. Eu fui ver, achei sensacional, né? Demais. Cara, assim, eu surtei quando eu vi aquilo, eu falei, tudo bem que eu fui um pouco inocente, assim, eu achei que pudesse ter o mesmo efeito que teve, por exemplo, com o Metallica, com a Kate Bush, depois do Stranger Things. Do Stranger Things, né? Mas não, talvez... acho que o Cramps é muito esquisito, né, cara? O Cramps não tá mais na ativa também, né, cara? Eles não estão mais, então, mas deu assim, só de você ter uma música dessas, que certamente foi o Tim Burton que colocou, né? Certamente que ele tem um puta bom gosto musical, né? Mas é demais, né, cara? E mostra, assim, que é um tipo de som que qualquer pessoa pode gostar. Né? Apesar de, eu até escrevi isso no meu blog, que essa música tem uma pegada, né? Porque ela tem uma alusão a sexo oral, né? E escondida na letra, bem pesada, inclusive, que é uma piada interna, mas eu achei demais o Wandinha ter uma alusão a sexo oral, né? Na letra, assim, achei fantástico. Cara, é muito louco. E aí, falando do Joey, eu concluí esses dias a leitura daquela biografia do irmão dele, o Eu Dormi com o Joey Ramone. Não sei se você já leu. Já li, sim. Foi me deixou muito, muito mal, assim, né? Então, bem pesado. E aí eu queria saber como foi a tua relação com o Joey. Porque vocês desenvolveram uma amizade bacana depois desse episódio aqui na Brasil 2000, né? Sim. Depois eu fiquei em Los Angeles 2 anos e meio, depois eu mudei para Nova York. Quando eu mudei para Nova York em 94, mais ou menos, eu morava até relativamente perto do Joey, do mesmo lado da cidade e tal, e era muito fácil encontrá-lo em shows, ele ia bastante show e tal. E eu, assim, liguei para ele, a gente se encontrou várias vezes, a gente ia comer pizza, e fui na casa dele, e era um cara... Era difícil não gostar do cara, né? Ele é um cara muito, muito gente boa. Magnético, assim, né, cara? Agora sim, eu entendo que trabalhar devia ser muito difícil com ele, porque ele tinha toque, né? Ele tinha transtorno e ele demorava horas para sair de casa, a banda puta da vida na van esperando. Então, ele tinha fotofobia também, não conseguia sair em lugares com muito sol. Então, ele tinha vários desses problemas, assim, que não tô revelando nada de segredo aqui, todo mundo já sabia, isso é sabido, né? Sim.
mas é um cara que eu adorava, assim, foi um cara que a cena inteira adorava, todo mundo gostava do cara, era incrível, assim, não tinha uma Menos o possível. Johnny, né? Cara, na verdade, era o oposto, cara. A briga começou porque a briga, só para contar para as pessoas que não sabem, os Ramones começaram ali por volta de 74, mais ou menos, né? A banda acabou em 96. O Johnny, que era o guitarrista, casou com uma ex-namorada do Joey, né? A Linda. Aham. E o Joey nunca perdoou nem ele nem ela. Então, na verdade, assim, a tensão eu acho que começou pelo lado do Joey, né? E depois virou, nenhum deles ali era fácil. Então, eles literalmente não se falavam, cara. Era uma coisa bizarra. Assim, estavam na mesma sala e não conversavam. Se um tinha que falar uma coisa para o outro, falava via um terceiro, sabe? É incrível como a banda dura tanto tempo, mais de 20 anos, né? Sem os integrantes se falarem, Profissionalismo assim. demais, né? É uma coisa, assim, muito tensa, assim. Mas eu gostava dos dois, cada qual a sua maneira. O Johnny sempre foi muito legal comigo. Ele era muito fã do Zé do Caixão também, então quando o Zé do Caixão foi para Nova York, eu me lembro, o Joey foi numa convenção de fãs de horror para ver o Mojica, para conhecer, tirou Coffin foto. Joe, né? Coffin Joe, exatamente. O Johnny gostava muito de filmes de terror e tal, eu sempre me dei bem com todos eles, eu gostava dos dois e os dois eram diferentes, assim. Só antes da gente falar do Red Hot, para quem não sabe, o André é o cara que mais escreve livros esgotados e raros e a biografia do Zé do Caixão também. Pois é. Tive um cara na faculdade que me emprestou aquela edição que saiu bem Sim, antes, aí depois a Dark Side lançou. Então, eu também devolvi, tá? Então eu sou um cara que devolvo os livros. Danilo, Mas a melhor biografia pessoa. do Zé do Caixão é foda demais, cara. Não sei nem se podia falar palavrão aqui, mas não, falei, porque acho que realmente pode, Pode não falar tem tudo. problema. Foda-se. que virou documentário depois, e tem histórias maravilhosas também, Sim, lá em Sanders, né? A biografia do Mojica saiu em 98 para uma editora maior, a editora 34, e ficou em catálogo durante um tempo, depois saiu de catálogo, e aí a Dark Side, que é uma editora muito legal, que faz livros mais ligados ao universo de terror, sobrenatural e tal, relançou em 2016, e numa edição de luxo, com capa dura e tal, e foi muito legal que o Mojica, o Zé do Caixão, pôde ver essa edição em vida, né? Tipo, ele pegou a edição na mão, assim, foi uma homenagem muito legal. É linda, é linda. É. A Dark Side, eles têm um capricho muito bacana. Eles lançaram também o Viva la Vida Tosca, né? Do João Gordo. Sim. E, cara, esses dias eu comprei alguns livros deles, eles me mandaram do Tom Savini. Não sei se você já viu a biografia do Tom Savini. Não, eu sei que saiu, mas não vi. A gente conheceu o Tom Savini. Tom Savini é um cara de efeitos especiais, que fez os filmes de Jorge Romero, né? Exato. E numa dessas, nos anos 90, o Zé do Caixão ia muito para os Estados Unidos para participar dessas convenções de filmes de terror, né? Que era onde ele sobrevivia basicamente disso, né? Porque ele ia, sei lá, 2 vezes por ano para os Estados Unidos, ele vendia cartazes, vendia filmes, vendia foto autografada, e ele ganhava uma grana que sustentava ele no Brasil, né? E então era muito importante para ele, essas viagens eram muito importantes. E nessas viagens a gente encontrou, cara, um monte de pessoas assim bem conhecidas desse mundo do terror, o Tom Savini, a Barbara Steele, que fez os filmes do Mário Bava. Putz, cara, teve um dia que eu me arrependi muito de não ter uma câmera, cara, porque era o Mojica, o Gunnar Hansen, que fazia o Leatherface, né, do Massacre da Serra Elétrica, e o Robert Englund, que era o Fred Krueger, Fred Krueger juntos, cara. Caramba. Juntos, E o papo? O Mojica não falava patavinas de inglês, né? Então era só o papo, gosto muito dos seus filmes, parabéns, muito legal e tal. Mas, pô, eu tenho foto do Mojica com o Michael Berryman, sabe quem é aquele careca que fez o Hills Have Eyes, do Wes Craven? Um careca com um olhão assim grande, um ator forte, assim. Quadrilha de Sádicos, exatamente. Exato, Puta, que demais. Eu tenho foto dele com o Rob Zombie. O Rob Zombie foi pagar pau pro Mojica lá numa convenção, foi super legal e tal. Ele tava começando a carreira de diretor, né, de cineasta. Caramba, tem vários, assim, que iam. Teve um cara que foi muito legal, muito engraçado conhecer. Aquele filme do Ed Wood que o Tim Burton fez. Se você olhar aquele filme, é um filme maravilhoso, né? Mas no meio do filme
tem um indiano que toca teclado, né? Esse indiano chamava Korla Pandit, e ele fazia um monte de trilha sonora para filmes nos anos 50. Eu acho que ele trabalhou até nos filmes do Ed Wood, sabe? E ele tocava um tecladinho assim, meio um teclado de churrascaria. Ele fazia uma música muito... Ele foi bem conhecido. E ele participou do filme do Ed Wood, ele estava numa convenção de terror, e eu tenho uma foto do Mojica com ele. Era demais, assim, era muito legal. A galera realmente conhecia ele, ia lá conversar com ele, tirar foto, era muito, muito comovente, assim. Cara, se você reparar aí no cenário do Felipe, ao fundo tem um quadro do Batman. Sim. E aí tem uma história do Mojica com o Darren Aronofsky, que agora acabou de lançar a Baleia. Sim. Cara, conta pra gente que essa história, eu vi você contando numa outra entrevista, isso é impagável, cara. Isso é impagável. A gente estava no Festival de Sundance, de 2001, né? E a gente ganhou até um prêmio, né? No documentário que eu fiz com o Ivan Finotti, ganhou um prêmio do júri lá. E o Mojica e eu e o Ivan subimos no palco. Foi um negócio muito legal, assim, né? E aí, numa festa pós-cerimônia ali, cara, todo mundo pagando pau pro Mojica. Foi lá o Forrest Whitaker, o Roger Ebert, grande crítico de cinema, tava lá também. E o presidente do júri que deu o prêmio pra gente era o Darren Aronofsky, né? Que na época era conhecido, acho que ele tinha feito Requiem para um Sonho, né? Não me lembro que outros grandes... Não sei se ele tinha feito já aquele Lutador lá com o Mickey Rourke, acho que esse foi depois, eu acho, inclusive. Eu não lembro de que ano que é. Eu acho que o Lutador deve ser 2002, alguma coisa. Eu acho que ele não devia ter feito mais. Não lembro. Também. Acho que não, mas ele era mais conhecido por Requiem para um Sonho, se não me engano, né? Acho que era o filme, e o Pi, né? Aquele filme dele que eu gostava pra caramba e tal. E aí ele foi falar com o Mojica não falava nada de inglês, então eu ficava traduzindo. E na época o Darren Aronofsky ia dirigir o Batman, que acabou com Christopher Nolan. Eu acho que era esse Batman que... Eu não lembro exatamente qual era. E o Aronofsky falou, eu vou fazer o Batman, estou fazendo o Batman, não sei o quê. E o Mojica foi um grande colecionador de histórias em quadrinhos, né? Ele foi um dos... Quem conhece história em quadrinhos, não é o meu caso, diz que o Mojica tinha uma coleção, assim, invejável. Ele tinha, sei lá, todos os gibis do Conan, todos os gibis de não sei quem. Ele colecionava desde os anos 50, assim. Nossa, demais. Era demais. Ele teve que acabar vendendo a coleção, uma época que ele estava se fudido de grana e tal. E aí eu falei, Mojica, o Darren aqui vai fazer o Batman. E aí o Mojica vira pra mim, né, e fala assim, olha, fala pra ele só uma coisa, pra ele não botar o Robin nesse filme, porque fãs do Batman não gostam do Robin. Aí eu tive que traduzir. Eu falei, Darren, desculpe, mas o Mojica tá dando era uma produção de, sei lá, 100 milhões de dólares e o Mojica falando, não põe o Robin de jeito nenhum, porque vai ficar estranho. Aí o cara riu pra caramba, assim. Falou, não, vou seguir seu conselho, não sei o quê, vou... Mas acabou que ele não fez o filme, né? Era muito engraçado, assim. Cara, que sensacional. Foi muito engraçado. Depois assim. um programa só falando das histórias do Mojica, porque é muito engraçado, cara. Tem muita história com celebridades, com a galera que ia falar com ele, né? Muito, muito legal, assim. Pô, que demais. E aí, voltando ao barulho, falta agora o Red Hot. Red Hot está aí, esgotando ingresso na sua trilionésima turnê brasileira. Turnê. E, cara, eu me diverti demais com o texto que tem no Barulho, porque foi muito louca a situação na qual você entrevistou os caras e a forma como você descreve as respostas, eu acho que vale demais, assim. Conta pra gente como foi isso. É engraçado rever coisas que você fez há muito tempo, né? Porque você, às vezes, muda de ideia, né? Quer dizer, já não pensa mais daquele jeito sobre a banda e tal. E eu me lembro que, na época, eu não gostei do Blood Sugar Sex Magic. Eu achei um disco... Eu curtia mais as outras coisas que eles estavam fazendo. Achei muito comercial, né? Hoje eu vejo como um grande disco da discografia da banda. Acho não fico ouvindo que não é uma banda muito... Não é minha praia, mas eu entendo a qualidade desse disco e tal, mas na época eu não curti muito, assim. Então, o papo foi um pouco tenso, né, porque eu tava falando com os caras sobre um disco que eu não tinha curtido muito, mas o ambiente foi muito interessante, porque a gente a gravadora tinha marcado uma entrevista na casa do Anthony Kiedis, né, e o Anthony Kiedis morava ali em Laurel Canyon, que é
como se fosse um subúrbio de Los Angeles, onde morava um monte de caras da música e tal. Tem um doc agora, né, de Laurel Canyon, tem? Tem um doc, porque Laurel Canyon nos anos 60 foi o local. Laurel Canyon nos anos 60 era meio um oásis dentro de Los Angeles. Era um lugar que parecia uma comuna, assim. Eram só casas de hippie. O David Crosby morava lá. O Neil Young morava lá, todo mundo morava em Laurel Canyon, né? Muito bem frequentada a vizinhança, inclusive. Era, e mal também, porque o Charles Manson matou a Sharon Tate em Laurel Canyon, né? É verdade, cara, retiro o que eu disse. Não, ele, quer dizer, é bem frequentado porque foi numa mansão que era do filho da Doris Day, né, o Terry Melcher e tal. Mas eu digo, era um local, assim, muito frequentado por músicos, galera do cinema, o Dennis Hopper morava lá, todo mundo morava lá. E até quando eu fui em 91, ainda tinha muita gente morando lá, gente da música, acho que o Trent Reznor morava lá, várias pessoas, assim, da música tinham casa por ali. E aí a gente tocou a campainha na casa do Anthony Kiedis e, cara, ninguém atendeu, assim, a gente falou, pô, fudeu, né, o cara deu um cano na gente, não tinha celular e tal. No dia seguinte eu liguei pra gravadora pra falar com a assessora de imprensa, falei, pô, o cara deu um cano na gente. Aí ela falou, olha, peço desculpas, o que aconteceu é que a mãe do Flea resolveu se casar de última hora. Olha só a história, né? A mãe do baixista resolveu se casar, que já não devia ser nenhuma menina, né? E o Anthony teve que correr para o casamento e tal, mas ele pediu 1000 desculpas e eles vão fazer o último ensaio antes da turnê e ele convidou vocês para ir no ensaio hoje e falar com eles lá. Falei, legal. Anotei o endereço, cara, e achei que era tipo num estúdio, né? Alguma coisa assim, o último ensaio antes da turnê. E a gente foi, cara, quando a gente chegou, era um aeroporto, cara, o lugar onde ele tinha, era tipo um aeroporto desses na periferia de Los Angeles, né? E eles tinham alugado um hangar um hangar inteiro, cara, um hangar gigantesco, assim, sabe? E não era só um ensaio, era o último ensaio antes da turnê. Então, eles fizeram um show com o palco inteiro da turnê, com som backline, com todas as luzes, com troca de palco, com hold, sabe? Então, era um show assim, era a última preparação antes deles saírem em turnê. Então, não era num estúdiozinho, era um show de verdade, cara. Tipo, um show absurdo. Tanto que você vê as fotos do livro, parece que é um show. Porque é luz de palco, fumaça e tal, e não era um ensaio da banda, né? Então foi louco ver um show do Chili Peppers de 2 horas para nós 3, basicamente, né? Tinha nós 3 e 2 pessoas da gravadora e a banda, foi incrível. Assim. E a equipe da banda, né? Que era grande, assim. E aí, antes, não lembro se foi antes ou foi depois, certamente foi antes, eu conversei com eles e tal. E o Kiedis, ele não fala coisa com coisa, né, cara? Muito engraçado. Você pergunta A, ele responde Y da forma mais bicho grilo, né? Cheio de metáforas e tal. Eu dei meio uma brincada com isso, assim. Cara, como eu não sabia, assim, a verdade é que eu não sabia o que eu ia fazer com essas entrevistas à época, né? Então, assim, se a entrevista estava rolando mal, eu meio que deixava, né, cara? Eu não tinha obrigação, vou entrevistar o Red Hot Chili Peppers, obrigação, né? Tipo, se rolasse, sabe? Na minha cabeça ainda não era um livro ainda, né? Quando eu tava fazendo lá, era uma matéria. Então, de repente, eu já tinha material suficiente para fazer aquela reportagem, o cara não tava com saco para responder, tava respondendo sempre por analogias, meu bicho grilo e tal, e aí eu meio que brinquei com isso no texto. E dizem que eles pioraram com o tempo, né? Acho que agora eles estão um pouco mais antipáticos aí. Cara, em alguns lugares é bem difícil de entrevistá-los, eu né? tenho histórias de horror, assim, eu acho que eu nunca mais os entrevistei, talvez uma coletiva ou outra, mas os amigos, assim, que já fizeram, as histórias são de terror, né, cara? De antipatia, de grosseria, de deixar as pessoas esperando, coisas, assim, realmente terríveis, assim. Mas pro livro foi muito legal, assim. Falando um pouco mais assim do Barulho, eu tenho uma opinião bastante pessoal. Assim, acho que é o que me conquistou mesmo, e eu acho que muitas pessoas devem compartilhar dessa opinião. É que é um livro muito heterogêneo, né, cara? Você falou com bandas como Cramps, Ramones, Red Hot Chili Peppers, e aí você foi lá naquela cena de HC Nova York, Cita Pirol, Street Terror. Então, muito legal, porque você pegou o recorte ali, você viajou pra caramba, e entrevistou bandas que, cara, não tinha uma relação, elas estavam ali, essa cena de Nova York, do hardcore Nova York, era uma coisa bem localizada. Então, acho que esse é o grande barato, assim, do Barulho, um dos grandes baratos do Barulho para mim. Legal. Eu não tinha, como eu falei, como era
coleção de reportagens, basicamente, o livro, né? Eu não me ative vou fazer só matérias com bandas indie desse gênero, assim, né? Tanto que eu procurei outras bandas que acabaram não rolando, pedi entrevistas com, sei lá, bandas de metal que não rolaram. Teve várias coisas que eu tentei e não consegui, né? Mas acabou virando como se fosse um roadbook, né? As pessoas falam que tem o road movie, né? É meio um roadbook, né? Um diário de viagens, e como cada cena local é diferente, eu acho que funcionou bem, assim. Né? Eu tinha vontade de ter ido para a Flórida, por exemplo, e feito a cena de death metal da Flórida, né? Que era muito pesado, né? Tinha muita banda de metal na Flórida, né? Que era uma curiosidade que você tinha, né, Danilo? De justamente perguntar para ele também o que não tinha rolado, né? O que não tinha. E você já estava respondendo aí que ia ser uma coisa curiosa, né? Sim, cara, as entrevistas que você queria ter feito, assim, por algum motivo não rolou, sabe? Não rolaram certas entrevistas. Essas são as perguntas também. Eu tentei o John Lydon, porque ele estava com o Public Image tocando lá, e ele não quis fazer entrevista, ele foi super escroto, exigiu... eu não sabia na época, né? Era inocente e tal. Queria uma limusine, queria ser levado para um restaurante para comer ostra. É um negócio ridículo, assim, eu acabei... Não marquei, entendeu? Fator de licença não remunerado, irmão. Pelo amor de Deus. Foi uma decepção, assim. Teve uma muito engraçada que eu estava em São Francisco e a gravadora, falando com a pessoa da Epic, e ela falou, tem uma banda aí que eu acho que pode te interessar, chama Pearl Jam. Você quer ver o show? Eu não tinha gostado nada do Ten, não me lembro se o Ten tinha saído há pouco tempo, e eu tinha o ingresso para ver um show de uma banda punk, Alice Donuts, e eu fui ver o Alice Donuts no lugar do Pearl Jam, e acabou que o Pearl Jam não entrou no barulho por causa disso, né? Quer dizer, certamente teria vendido muito mais se o Pearl Jam, né? Muito engraçado. Mas na época eu não tinha a menor noção de que os caras iam ficar tão grandes, nem eles tinham, né? Faith No More você tentou? Não rolou? Como que tava? Cara, o Faith No More eu até já conhecia os caras, porque eles tinham tocado no Brasil, né, em 91, não foi isso? Eles tocaram em 91, no Rock in Rio, em janeiro, e eu me lembro que eu cobri o Rock in Rio, eu era muito amigo do pessoal do Sepultura, e eles eram amigos do Faith No More, então eu já tinha conhecido o Mike Patton no Rio, a gente já tinha se falado, mas eu não me lembro por que não rolou, entendeu? Cara, era uma época assim, tinha muita banda, mas as bandas também estavam excursionando fora, muitas estavam na Europa, então acabou não rolando. Eu fiz um show que depois eu não botei no livro porque era uma banda inglesa, que foi um show do Damned, né, a banda punk. O Damned está em 91, setembro de 91, quando eu estava na Califórnia, eles estavam fazendo a primeira turnê com a formação original em 15 anos. Então era o Captain Sensible, o Red Scabies, o Dave Vanian, essa galera toda pela primeira vez juntos desde 76, porque a banda gravou 1 ou 2 discos e depois, né, eles... E acabou que não entrou no livro, porque depois eu limitei a bandas americanas, mas eu botei agora nessa segunda parte, na edição de luxo. Ah, que legal. E falando sobre entrevistas, sobre bandas, né? Uma curiosidade que surgiu de uma conversa minha com o Danilo. Foi ele mesmo que comentou. E eu me vi, assim, obrigado a concordar com ele. Eu queria saber a sua opinião, Barcinski, a respeito assim, a marcação dessas entrevistas, né? Antigamente era bem diferente para abordar os caras e tudo mais, para marcar, combinar nesses papos aí. E o Danilo comentou uma coisa que eu fiquei refletindo sobre também, que ele fala que, né, Danilo, que parece as entrevistas muitas hoje em dia, assim, de bandas e artistas em geral, parece um pouco material institucional, né? Sim. Tá muito diferente hoje em dia, assim, né? Cara, não é à toa que as entrevistas hoje parecem peças de propaganda, né? Porque elas são muito mais, digamos, orquestradas, ensaiadas e pré-arranjadas do que eram naquela época, né? Em 91, pra você ter uma ideia, em 91 eu fiz uma série para a Folha de São Paulo que era 15 anos de punk. Eu entrevistei os Ramones, metade do Clash, metade do Sex Pistols, entrevistei não me lembro se foi o Dave Vanian ou o Captain Sensible do Damned, cara, ligando na casa dos caras, entendeu?
eu conseguia os telefones assim, mandava um fax para a gravadora ou mandava um fax para revistas inglesas. Eu me lembro, o telefone do Paul Simonon, do Clash, eu consegui com a Caroline Coon, que fez um livro sobre punk. Ela trabalhava, não me lembro se na New Musical Express ou na Melody Maker. Eu simplesmente peguei o telefone na Folha de São Paulo, liguei para a redação da Melody Maker ou da New Musical Express, pedi para falar com a Caroline Coon. Ela atendeu o telefone, foi super simpática. Eu falei, sou do Brasil, preciso do telefone de quem que você pode me dar. Ela me deu 3 ou 4 telefones, assim, sei lá, o Topper Headon do Clash, o Paul Simonon, entrevistei o Mick Jones, cara, para a Folha. E era a casa dos caras, entendeu? Não tinha essa de, puta, vou marcar na gravadora e manda uma lista de perguntas que você não pode fazer. Isso não existia, era uma coisa assim, sabe? Você fazia a pergunta que você quisesse, cara. Hoje em dia, cara, você recebe de antemão... Primeiro, assim, já é difícil falar com as pessoas, né? Porque todos os artistas grandes têm rede social, eles preferem se comunicar com a rede social onde eles podem controlar o que eles vão dizer e o que vai ser dito sobre eles, né? E você não consegue mais fazer uma pergunta sem estar ensaiada, porque você tem que mandar para as assessorias de imprensa sobre o que você vai falar, ter um monte de... restrições, tipo, olha, não pode falar sobre isso, não fala sobre aquilo. Porra, um negócio insuportável, cara, sabe? Vai ficando uma coisa, como você falou, tudo muito orquestrado hoje em dia, não é mais tão orgânico e espontâneo, né? Como era antes, né? Você percebe na hora. Nem nada, mas tá evidente que mudou muito, né? Mas não é ser saudosista, é ser realista, é verdade. Claro, era outra coisa. Claro. Eu fui fotografar o show do Nirvana, que já estava chegando em número 1. Era número 1 ainda, mas era uma banda, porra, que tava bombando, assim, né? Foi o show do Paramount, que depois virou um DVD famoso do Nirvana, que foi usado... cenas desse show foram usadas em vários clipes do Nirvana. Acho que em Bloom tem cenas desse show. Eu apareço no clipe, inclusive. E apareço direto no DVD. Por que eu apareço? Porque o show era uma putazona. Entendeu? Eles deixaram... Eu tinha uma credencial de fotógrafo, eu fiquei da primeira à última música. Que banda hoje deixa um fotógrafo ficar até o final do show na frente da banda? Não existe, isso não tem a menor condição, entendeu? E eu fiquei até o final, até o bis e tal, e quando você assiste o DVD, eu tenho o DVD, o Live at Paramount, eu vejo com os meus filhos aqui, a gente fica me procurando, eu apareço direto, assim, eu e mais um outro fotógrafo que estávamos na frente do palco, assim. Quer dizer, era uma época em que existia um amadorismo saudável, assim, né? Eram bandas gigantes, mas que não tinham esse verniz, essa bolha, né? Não eram protegidos por essa bolha de assessores de imprensa, puxa-sacos e, sabe? Era bem mais legal. Caramba, bem diferente mesmo, né? Total. E uma outra coisa que eu também estava falando com o Danilo Barcinski, falando a respeito do barulho também, um assunto que a gente não poderia deixar de perguntar para você, e não tem como citar a experiência que você teve com o Nirvana, né? Tanto eu quanto o Danilo, a gente é fãzaço de Nirvana. E conta um pouco mais pra gente, se puder, como que foi essa experiência toda convivendo com esses caras, conhecendo o Kurt. Sim. O Nirvana, assim, ele era meio um bônus na minha viagem. Porque você tem que lembrar que o Nevermind não tinha saído ainda, ele só tinha o Bleach, né? Eu gostava pra caramba do Bleach, mas eu tava mais empolgado em ir pra Seattle pra falar com o Money, que era uma banda que eu pessoalmente gostava mais na época. E, na verdade, até continuo gostando até hoje, porque os caras são muito amigos nossos, a gente já trouxe eles pro Brasil pra vários shows e tal, e são uma banda fantástica. Mas eu marquei também a entrevista com o Nirvana, e a assessora de imprensa da gravadora da Sub Pop, né, porque o disco saiu pela Sub Pop / Geffen, né, então eles, se você olhar lá a capa do Nevermind, tem o logo da Sub Pop também licenciado, né, pra Geffen. Ela falou, olha, eles vão tocar no dia 31 de outubro, Halloween vai ser o primeiro show depois do lançamento do disco e tal. Falei, legal, vamos fazer. Marquei minha viagem e o Mudhoney ia abrir o show. Então falei, perfeito, né? Vou fazer as duas bandas juntas, assim. E o que aconteceu foi que eu cheguei nos Estados Unidos no meio de setembro e o Nevermind saiu, se não foi no dia, foi no dia seguinte da minha chegada, literalmente. Só que a entrevista com o Nirvana era 45 dias depois, era 31 de outubro. Né? E nesse tempo aí, o Nevermind vendeu que nem água, cara. E passou de uma banda
underground pra uma banda que tocava na MTV direto, rádios mainstream tocando Nirvana e tal. Foi uma coisa impressionante a ascensão dessa banda no mês e meio que eu fiquei nos Estados Unidos, né? Você vai falar assim, eu vi você comentando, acho que ontem, inclusive, com o Regis, que, tipo assim, saiu do underground em 50 dias, já era praticamente a maior banda do país, dos Estados Unidos. Mas era. Se você pegar o chart da Billboard, demorou um pouco para o Nirvana chegar em número 1, porque foi uma coisa completamente boca a boca. Tipo, não era um lançamento Guns N' Roses ou Faith No More, que a gravadora apostava e lançava com 1 milhão de cópias. Não era uma banda pequena, né? Então eles botaram lá com X cópias, vendeu tudo no primeiro dia, aí o clipe entra na MTV, começa a bombar, aí as rádios mainstream começaram a tocar, aí as meninas de 13, 14 anos começaram a perceber que o Kurt era bonitão. Teve isso também, cara, sabe? Não é boa parte do apelo do grunge era porque os caras eram bonitos pra caramba também. O Chris Cornell era um puta de um tipão, né? As meninas adoravam o cara. Não dá pra mentir, pra dizer, né? Sim. Eles não eram um Melvin, né? Um bando de cara feio que nem a gente. Eles eram uns caras lindos, né? O Ed Vedder era super charmoso e tal, né? Tinha isso. As pessoas eram carismáticas, sim, né? Então, pegou todas as trilhas, pegou o underground, o alternativo, as meninas, o skatista, né? Quem gostava de punk, quem gostava de metal. Foi uma coisa bizarra, assim, todo mundo tava ouvindo Nevermind, cara. Uma coisa, não tinha ninguém falando assim, não, esse disco é comercial, não sei o que. Isso é uma invenção, cara, que só aconteceu depois que o disco explodiu. Porque na época que tava saindo, todo mundo tava ouvindo, cara. A gente ia, assim, na loja mais alternativa do Alphabet City em Nova York, sabe, aquela loja, uma biboca numa esquina, tava tocando Nevermind. Entrava na Tower Records da Rua 14, Nevermind. Entrava, impressionante, assim, todo mundo ouvia. Cara, e essa doideira toda, André, em torno do Nevermind, tem um documentário que eu gosto muito e que eu indico para todo mundo, assim, que é o Hype, que eles exploram bastante, com muita ironia, assim, eu acho que é um documentário muito engraçado, porque rolou uma explosão muito grande, né? Tipo, não sei exatamente o número, mas existiam 100 bandas lá nos arredores de Seattle. Depois do Nevermind, o negócio foi para 2.000 bandas e todo mundo tentando emular o som, as gravadoras muito, muito afim de levar qualquer banda que fosse, que tocasse alguma coisa próxima ao que o Nirvana estava fazendo, né? Para os cast. E é muito louco como esse disco, ele realmente ele mudou a regra do jogo, né, Sim. cara? Eu acho que é um grande momento, assim, pro rock, né? Sim. O que aconteceu com o Nevermind, que ele capturou o espírito de uma época, né? E ele foi um sucesso tão grande de vendas que ele fez com que as grandes gravadoras finalmente conseguissem virassem o olho e começassem a prestar atenção no movimento underground, que nunca, sim, até falei isso ontem pro Regis e eu continuo achando isso. Eu acho que o Nevermind é o único disco da história que uniu underground e mainstream, né? Porque nem o Nevermind the Bollocks dos Sex Pistols, o Nevermind the Bollocks foi um grande sucesso na Inglaterra, restrito à Inglaterra, não fez sucesso em mais lugar nenhum no mundo. Nos Estados Unidos eles não eram ninguém, os Sex Pistols não era conhecido. Agora uma banda que estava num dia tocando para 200 pessoas num porão e 2 meses depois estava tocando em Reading para 100 mil pessoas, foi só o Nirvana, não teve outra, né? E eles lançaram um disco, quer dizer, você tem casos de bandas que começaram pequenas, tipo U2, e depois viraram de arena. Mas um disco que agrada aos fãs de alternativo e aos fãs de mainstream ao mesmo tempo, não existe. Geralmente quando essas bandas fazem passam de underground a mainstream, o público original deles torce o nariz pra banda, sempre assim, né? Eu gostava da banda até não sei quando. Com o Nirvana não aconteceu isso, cara, foi tão rápido, e o Nevermind era um disco tão marcante, né? Aí o que acontece é que as gravadoras percebem que tem um mercado gigante de um público mais alternativo e elas começam a contratar todo mundo. E quando eu digo todo mundo, não é só a banda parecida com o Nirvana. O Butthole Surfers foi contratado pela Atlantic, né? O Butthole Surfers era uma banda escrota, entendeu? Você ia ver show do Butthole Surfers, era foda, assim, filmes de dissecção, sabe? Sei lá, animais mortos, era um negócio assim grotesco. O Gibby Haynes entrava pelado, botava fogo na bateria.
Entravam umas mulheres chicoteando os caras. Eram shows animais, assim. Os caras foram contratados pela Atlantic, né? Tipo, um negócio inacreditável. Produzidos pelo John Paul Jones, né? O Melvins foi contratado pela Atlantic. Eu não me lembro se o Butthole Surfers foi Capitol ou foi Atlantic, mas é uma gravadora dessas super tradicionais. O Flaming Lips, que, cara, beleza, o Flaming Lips hoje é a banda fofinha e tal. O Flaming Lips era escroto em 92, entendeu? Era uma coisa assim, uma paulada, super psicodélico, era um som completamente louco, o show também é uma doideira, assim, sabe? Todo mundo pelado, um monte de loucura no palco e tal. Foram contratados pela Warner, quer dizer, todo mundo ganhou uma grana. As bandas mais esquisitas, né, foram cooptadas ali por grandes gravadoras. Foi bom? Eu acho que foi. As bandas puderam fazer um pé de meia ali, algumas ganharam uma grana, mas durou 3 ou 4 anos, né, cara? Logo depois, sei lá, o Kurt morre em 94, e aí já em 95, 96 o negócio já tava meio indo por água abaixo, e aí depois veio aquela onda de boy band e tal, não é New Kids on the Block, aquela outra, Backstreet Boys e tal, né, e Britney Spears e tal, e aí já fudeu, aí já o rock já voltou a ser underground de novo, assim, não teve depois até teve na Inglaterra com Britpop, um pouquinho depois teve uma onda e tal, e tem uma segunda onda com Strokes e tal em 2000, assim, mas nada comparável à grana que movimentou o mercado de rock alternativo com Nirvana, Pearl Jam, todo mundo lançando esses discos ao mesmo tempo, né? Então, André, uma outra coisa também que eu queria te perguntar, um pouquinho saindo um pouco do assunto do livro, é a questão, né, de você estar plenamente envolvido ali com a série ali que deu muito o que falar ultimamente, né? É o Rei da TV, ali que conta ali a história do Silvio Santos e tudo mais. Eu comecei a assistir, tô assistindo ainda a primeira temporada. Vi que foi renovada, vai ter uma outra temporada chegando aí já também, né? Sim, já estreia agora 29 de março, eu acho. Isso, agora, já. Finalzinho de março tá chegando também aí. E eu queria que você comentasse um pouco como que tá sendo receber, assim, essa repercussão, assim, uma parte do público, sabe, que tá gostando bastante. Em contrapartida, putz, fazer um negócio baseado em fatos também, que tem de pessoas que ainda estão aí, né? E os familiares, às vezes, tecem alguns comentários, tipo, que não gostou muito e tal, não sei o quê. Como que tá sendo receber esses comentários, esses elogios e todo o resto aí? Cara, eu acho que é normal, né? Eu não fico melindrado quando as pessoas... Assim, acho muito legal quando as pessoas gostam, mas também quando as pessoas não gostam, eu não vejo como um ataque à minha pessoa, né? Tipo, beleza, não gostou, cada um, né? O projeto da série O Rei da TV, na verdade, para mim começou há mais de quase 5 anos, porque eu fui chamado para escrever a série, para criar a série, junto com meu parceiro Ricardo Grinspo, em 2018, cara, sabe? E foi um projeto, assim, que foi a maior projeto no qual eu já tive envolvido, um negócio gigante. Depois que o Ricardo e eu fizemos os primeiros esboços de roteiro, chegaram mais 4 roteiristas super competentes, e aí entrou o diretor, o Marcos Baldini. Então foi um trabalho, cara. É uma série assim, são 16 episódios, que são 2 temporadas de 8, com um elenco gigante que cobre a vida de um cara que tem 60 anos só de televisão, né? Exato. Que é, sem dúvida nenhuma, a pessoa no Brasil que eu acho que é o brasileiro mais famoso, junto com Pelé, sem dúvida nenhuma, né? No Brasil, eu digo, né? Não... E, sem dúvida nenhuma, é o brasileiro que passou mais tempo na televisão em todos os tempos. Ninguém tá na televisão desde 1960, né, 7 horas por domingo, como o Silvio Santos. Se somar a quantidade de horas que o Silvio Santos esteve na sua casa, é uma coisa inacreditável, né? Quer dizer, ele é parte da mobília do Brasil quase, né? O Silvio Santos é um personagem... Então, assim, a gente partiu do princípio de que todo mundo que trabalhou na série tem uma admiração profunda pela figura do Silvio Santos, pelo que ele representa, né? E eu, como pessoa que trabalha em comunicação, é impossível você não admirar o que esse cara fez, né? Sim. Por outro lado, é um ser humano, cara, um cara falível, e é um cara que está na televisão mandando há 60 anos, ele não pode ser a noviça rebelde, né? Ele não é poliana, ele não pode ser bonzinho, ele não é, cara.
entendeu? O cara manda na televisão brasileira há 60 anos, e ele teve aí na ditadura militar, ele era amigo dos militares, e ele foi amigo do Lula, né? Ele foi amigo do Geisel e amigo do Fernando Henrique, né? Ele fez a Semana do Presidente, né? Quer dizer, Exato. Governos vêm e vão, e o Silvio Santos está aí, cara. Entendeu? Então, o Silvio Santos apoiou a ditadura. Sim, ele também apoiou o Lula, né? Então, tipo, ele tá com quem governa, ele não é, né, um ser político, assim. Ele é amigo do presidente, ponto. Cara, ele é amigo de quem quer que seja o presidente. Exato, exato. É isso, né? Pô, ele levou o Lula lá no programa dele, depois levou o Fernando Henrique para explicar o Plano Real, né? Ao mesmo tempo ele fez a Semana do Presidente. Então, essas análises superficiais, assim, muitas vezes são injustas com o personagem. Eu acho que ele é a favor de quem está lá, entendeu? Pode achar bem bom ou ruim isso, mas é a verdade. E é um personagem fascinante. O cara criou duas emissoras de TV, né? Duas redes, né? O SBT, depois transformou o TVS, depois transformou em SBT. Ele tem um passado que pouca gente lembra, né, hoje em dia, mas ele trabalhou durante mais de 11 anos na Globo. Ele era a maior audiência da Rede Globo de televisão, no início da Rede Globo de televisão. E depois ele sai da Rede Globo de televisão e vira o nêmesis, o inimigo da Rede Globo, né, durante um grande tempo, assim, né? Nos anos 80 ele chegou a fazer um esforço ali para bater de frente com a Globo, contratou o Jô Soares, né, quase levou o Chico Anísio, levou a Marília Gabriela, um monte de gente. Cara, cada década da vida do Silvio Santos dava uma série de 5 episódios, uma coisa impressionante, assim, quando você pensar na quantidade de coisa, o cara foi candidato a presidente. Exato, tem isso também, né? O início da segunda temporada é a candidatura dele à presidência, né? Ele foi sequestrado, na verdade não foi ele o sequestrado, foi a filha, uma coisa tão rocambolesca que as pessoas não lembram hoje, né? A Patrícia Abravanel foi sequestrada. Não, sim, mas as pessoas falam, verdade. O Silvio Santos foi sequestrado. Não, peraí, meu amigo, a história é um pouquinho diferente. A filha do Silvio Santos foi sequestrada, passou não sei quantos dias no cativeiro, foi solta, e no dia seguinte o mesmo sequestrador invadiu a casa do Silvio Santos e sequestrou o Silvio Santos e fez ele de refém, né? Quer dizer, uma história que, se você escrevesse como ficção, iam falar, cara, isso é ridículo demais, não, é impossível, isso não pode acontecer, entendeu? Isso não vai acontecer. No Brasil pode tudo. No Brasil pode, mas aconteceu com o Silvio. E depois ele faz um programa de TV, o Casa dos Artistas, roubando um projeto que já estava roubando, porque foi até condenado agora, né? Tipo, surrupiando um projeto que era da Endemol, de uma produtora que já estava vendido para a Rede Globo, né? E ele fez o Casa dos Artistas, isso que é mais engraçado, assim, a revelia do SBT. Ninguém do SBT sabia da Casa dos Artistas. Ele não contou nem dentro da própria emissora dele, para não vazar. Então tinha o estúdio do Casa dos Artistas, era numa casa ao lado da casa do Silvio Santos. Ele contrata para a Casa dos Artistas uma equipe que ele tira da MTV, uma molecada de televisão, né? Justamente para ninguém do próprio SBT saber. Tinha 2 ou 3 pessoas, pouquíssima gente dentro do SBT sabia do Casa dos Artistas. Ele não anunciou a Casa dos Artistas. Ele chegou um dia lá no SBT e falou, hoje vamos estrear um novo programa. Todo mundo falou, o quê? O Casa dos Artistas. Ninguém lá dentro sabia. Quer dizer, cara, as histórias assim, pesquisando a vida dele, entrevistando as pessoas e tal, eu falava, cara, tem que fazer, sei lá, 20 temporadas, porque cada coisa que esse cara fez, né, é uma vida assim. Eu não acho que teve nenhum brasileiro assim que trabalha em comunicação que teve uma vida igual a desse cara. É uma coisa inacreditável. Provavelmente não. Cara, não tem em longevidade, em esquisitice, né, em coisas esquisitas e casos escabrosos, assim, maravilhosos, e influência, né, o cara, o cara fez a TV popular brasileira, né, uma coisa fantástica, assim, eu admiro ele demais, e entendo que a família pode não ter gostado de uma outra coisa, mas uma coisa que é muito legal sobre o Silvio, que é muito interessante, é que é o seguinte, ele inventou o próprio passado dele, né? Primeiro assim, o nome dele não é Silvio Santos, é Cenoura Abravanel, né? Tudo que a gente sabe sobre o Silvio Santos foi contado pelo próprio Silvio Santos e foi contado nos anos 60 para biógrafos que trabalhavam para ele. Então, o passado dele é um passado, não sei se
tudo ali é verdade ou não, mas é um passado que ele contou, né? Quer dizer, ele inventou a própria história dele, né? Todas as biografias que existem do Silvio Santos partem de entrevistas que o Silvio Santos deu para o Arlindo Silva, né, que era o biógrafo dele, que escreveu, né, o primeiro livro, e para uma história em quadrinhos que o próprio Silvio publicou nos anos 60 sobre a vida dele, né? Mas muita coisa ali, ninguém sabe direito se é verdade ou não. Então, escrevendo a série, junto com uma equipe maravilhosa, a gente estava sempre, o desafio era sempre esse, né? Contar o que é verdade, o que é invenção na vida do Silvio, né? Então vamos tentar contar o que ele diz que aconteceu com ele, né? Porque a gente não sabe, cara. Não existe uma testemunha viva do Silvio trabalhando como camelô. Não existe, cara. Que já foi veiculado e repetido várias e várias vezes. Sim, é uma história que ele conta desde sempre. Sim. Entendeu? Mas o Silvio tem 92 anos, ele já enterrou todos os contemporâneos dele daquela época, né? E você simplesmente não tem testemunhas para várias das histórias que ele conta. Então é brilhante, né? Um cara que fez a sua própria história, né? Exato. Acho um personagem inacreditável. Se me chamassem, olha, tem mais 8 temporadas, eu faria 8 temporadas do Silvio, cara. Ah, não tenho a menor dúvida disso. Cara, só o Casa dos Artistas dava uns 10 episódios, assim, porque as histórias são inacreditáveis, assim. Caramba, fantástico, velho. É fantástico. E aí, eu só achei engraçado que as filhas ficaram chateadas por causa do jeito como ele foi tratado. Cara, mas, na boa, ele é visto... O próprio Silvio admite as coisas que ele fez. Então não é, né, tipo... o Silvio... traiu a mulher. Pô, se você vai no YouTube, ele tem um meia-culpa, uma confissão que ele faz, acho que no final dos anos 80, que a Hebe tá no palco, em que ele pede desculpas públicas por ele ter tratado mal a primeira mulher dele. Quer dizer, não é a invenção da série, claro, né? Não é a invenção. Então, as pessoas são muito melindradas no Brasil, né? Tipo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar, sabe? Ninguém tá inventando as coisas, ninguém tá caluniando ninguém. A gente tá... Imagina se isso não passou por um crivo gigantesco de pesquisa, né? E tudo corroborado por matérias em jornal e tal. Mas, no fundo, o que tem que ficar bem claro é que foi uma série feita por pessoas que admiram demais a figura do Silvio Santos. Independentemente de concordar com ele politicamente, de achar, entendeu? Eu acho que isso é outro papo. Uhum. Né? Enquanto admirar ele enquanto comunicador, a importância que ele tem para a comunicação, que é inegável, né? Cara, o Silvio Santos tem 92 anos e ele tá na TV há mais de 60, né? Então, o mundo mudou, mas o Silvio Santos não mudou. Então, ele tem atitudes no ar que, claro, cara, são atitudes de uma pessoa que nasceu em 1930, né? É difícil também, né, para uma pessoa que tem 90 anos mudar. Então, beleza, ele fala uma coisa que é completamente fora que ele não deveria falar, sem dúvida nenhuma, ele fala. Sim. Não tem a menor dúvida. E você admirar ele enquanto profissional e o que ele fez não quer dizer que você concorda com o que ele diz hoje ou o que ele disse há 20 anos atrás. Mas, pô, tem que entender um pouco, né, cara? Pô, ele vive no universo do Silvio, né? Ele vive no... O SBT não é chamado de Silvio brincando de televisão à toa, né? Tipo, aquilo ali é a brincadeira dele, né? Brincadeira no bom sentido que eu digo, é onde ele manda, onde ele, né? Exatamente. Danilão, fica à vontade. Muito legal, André. Bom, acho que a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Vou fazer aquela velha pergunta, né? Quais são os projetos? Não sei nem se dá para chamar de projeto, mas é uma empreitada muito corajosa da sua parte. Aí eu quero te parabenizar e agradecer por trazer o Bryan Jameson Massacre para cá. Legal. Porque isso aí tem que ter muita coragem para fazer um show desse hoje em dia. Tô até com a camisa dos caras aqui, por coincidência, Cara, todas as pessoas... Pô, demais, cara, demais. Todas as pessoas com as quais eu conversei, assim, elas estão em estado de choque, aquela coisa de negação, e talvez quando chegar mais perto elas vão acreditar que vai rolar mesmo. É muito louco fazer um show desses hoje em dia num mercado que é muito louco. Vou fazer uma reflexão aqui, falei que ia ser rápido, mas puta, uma reflexão que
Eu me pego muito pensando nisso, o André e Felipe. A gente está vivendo, eu acho que um momento. Eu não me lembro de ter. Eu sou um cara de 36 anos. O André, cara. Somos os dois. Então. Só que é o seguinte, eu não me lembro de nenhum momento assim como esse 2023 tão aquecido de festivais, tem 1 milhão de festivais aí. Sim. E se cada festival tem 30 bandas, pelo menos, se você pegar uma grande parte deles, os line-ups são praticamente os mesmos, sempre repetidos ali. E trazer uma banda dessa, cara, para o Brasil é um ato de coragem, né? Então, pô, fala pra gente um pouco aí por que você fez essa loucura boa. Olha, eu sempre, assim, trabalho com produção de shows há mais de 30 anos, então faço show desde o final dos anos 80, fiz muito show no Circo Voador, produzi muito show. Depois eu tive uma empresa chamada Circuito, que a gente fazia festas de música eletrônica e muitos shows também. Então eu trouxe Gang of Four, Melvins, Hives, Mudhoney pela primeira vez, o New Model Army. Cara, a gente trouxe dezenas de bandas, assim. E eu tava bem afastado desse mercado de shows, assim, até porque eu me mudei de São Paulo, saí, fui morar em outro lugar e há quase 13 anos e tava fora. Mas, cara, eu frequento bastante com a minha mulher, a gente viaja muito para ir a shows de música, né? E eu vou a festivais, a pequenos festivais, eu não vou a grandes festivais, eu vou a festivais mais que eles chamam de festivais conceito, né? Festivais em cidades menores, com line-up escolhido geralmente localmente, assim, e festivais de 3, 4 mil pessoas no máximo, né? E tem muitos, cara, na Europa tem muitos, nos Estados Unidos tem muitos na Ásia, porque é uma tendência, essa coisa dos mega festivais que infelizmente está chegando ao Brasil, já chegou ao Brasil com força, né? Pode parecer, à primeira vista, uma coisa legal para a cena musical, mas é uma merda, entendeu? É horrível para a cena, entendeu? É horrível por várias razões. Eu já escrevi sobre isso no meu blog, até você procurar lá no UOL, fiz um texto sobre por que os festivais estão ficando todos iguais, né? O link do seu blog e os links das redes sociais vão estar na descrição do vídeo aqui, tá? Legal. Porque basicamente, cara, os festivais hoje são dominados por 4 ou 5 mega corporações que são donas das marcas dos festivais. Então o Lollapalooza é de uma mega marca, o Primavera não sei se mas o Bonnaroo o Coachella também. E essas mega corporações são donas também das agências de talentos. Então não é à toa que há 7 ou 8 anos, alguns dos principais jornais americanos, New York Times, Los Angeles Times e tal, os críticos de música se juntaram e fizeram uma carta explicando por que eles não iam mais cobrir esses festivais, entendeu? Então não tem mais cobertura do Bonnaroo, do Coachella, do Lollapalooza nos grandes jornais americanos, porque os festivais são todos iguais, cara, sabe? Você pega as mesmas bandas tocando, os mesmos line-ups, um negócio irritante, assim. E o que as pessoas não percebem é que esses festivais, eles não incentivam a cena local e a cena, não só a cena musical, mas a cena empresarial também, porque eles inflacionam demais os cachês das bandas, porque eles têm grana corporativa, eles têm dinheiro de patrocínio. As bandas vêm para tocar nesses festivais, geralmente os artistas mais, digamos, ousados, experimentais, são colocados para tocar num horário de merda, num quinto palco, às 3 da tarde, com um som terrível, né? Só que ganhando uma puta grana. Então o que acontece? Essas bandas vêm, tocam para ninguém, porque quem se interessa por essa banda não vai pagar para ver um show de meia hora num quinto palco com som terrível às 3 da tarde, e essas bandas não voltam para o Brasil. Se você pegar não precisa acreditar no que eu estou falando, pega uma lista aí dos grandes festivais corporativos dos últimos 20 anos no Brasil, faz uma lista de todas as bandas mais alternativas, artistas mais alternativos, vê quantos voltaram depois para tocar em clubes menores. Não voltam, cara. Não voltam. Porque o cara ganha tanta grana para tocar uma tarde durante 30 minutos que ele
sobe o nível de exigência de cachê dele das próximas vezes que ele vier ao Brasil. Então o cara não volta, porque ou ele é chamado de novo para esse festival, que não vai acontecer, ou os promotores independentes não conseguem pagar o cara. Entendeu? Então, sei lá, eu adoro o Black Rebel Motorcycle Club. Black Rebel Motorcycle Club tocou num festival, cujo nome eu não prefiro não dizer, no meio da tarde, às 4 da tarde, um calor de 60 graus, os caras tocando. Primeiro, deve ter sido o único show de dia que o Black Rebel Motorcycle Club já tocou na vida deles, porque não é uma banda para você ver de dia, é uma banda para você ver num clube pequeno, fechado, entendeu? Essa banda voltou ao Brasil? É claro que não vai voltar ao Brasil, entendeu? Porque o cara ganhou X mil dólares para tocar no festival, ele não vai aceitar vir pelo que ele merece. E quando eu falo merece, não é porque ele não merece ganhar muito, ele merece, só que não é uma banda que atrai gente suficiente para você pagar um cachê gigantesco, entendeu? Então eu me preocupo pra caramba com essa explosão do mercado corporativo. Acho muito legal que as marcas investam, mas elas deveriam parar com essa coisa de leilão de banda, deveriam parar. E as marcas deveriam também incentivar festivais locais, pequenos eventos locais, em vez de só botar grana em mega festival. Mega festival deixa um rastro destrutivo, entendeu? Se deixasse bom rastro lá em Índio, na Califórnia, onde tem o Coachella, teria um monte de outros pequenos festivais e não tem nada lá o resto do ano inteiro, entendeu? Então, é foda. O Brian Jonestown Massacre é uma banda que eu já vi muitas vezes, quando eu morava nos Estados Unidos nos anos 90 eu já via, sempre amei essa banda, eu acho que é a banda que eu mais ouço nos últimos 30 anos, e sempre foi um sonho trazer a banda pro Brasil. Difícil, por quê? 8 ou 9 caras no palco, 13 pessoas viajando, a banda não tem um hit no Brasil, não tem um clipe que toca em rádio, não rola. Aí, putz, a gente viu eles pela última vez um pouco antes da pandemia, num show no Texas sensacional, e eu até falei pra minha mulher, falei, pô, a gente tem que trazer esses caras e tal. Aí rolou a pandemia, depois da pandemia eu me juntei com um amigo, Leandro Carbonato, que ele é da Powerline Music, faz um monte de shows e tal. Falei, pô, Leandro, tá a fim de voltar a fazer banda, mas queria começar por essa. E não é exagero, literalmente, daqui a 20 dias vai fazer um ano que a gente fez a proposta pro Brian Jonestown Massacre. Foi um ano de negociação quase para eles poderem vir. Porque, cara, tá tão inflacionado tudo tão caro, passagem, frete, tudo subiu tanto, que você trazer uma banda que tem 9 caras no palco, que viajam 10 ou 12 pessoas para um show, né? Porque eles vão tocar uma noite em São Paulo e vão fazer um festival em Brasília gratuito. Então, assim, era um risco danado. Por sorte, tá vendendo super bem, tá quase esgotado os ingressos e o show vai ficar no Azul. Mas foi uma tentativa, assim, de fazer uma coisa um pouco diferente, né? Quer dizer, com todo respeito a todo mundo que trabalha com esse tipo de show, eu tenho uma admiração por qualquer um que faz qualquer tipo de show, que é muito difícil, né? Especialmente show internacional. Mas não é uma banda que você pensa assim, não, vou trazer porque vai arrebentar, né? Não, eles são uma banda muito de nicho, né, Danilo? Você sabe, né? E, cara, vai ser muito comovente ver os caras no palco, assim, eu tô contando os dias, assim, porque já tive a sorte de ver, o show é animal, eles vão fazer um show longo, nunca vieram pro Brasil, os caras estão muito loucos, assim, pra tocar, sabe? Puta, que demais, cara. Quando eu vi assim, eu precisei ler algumas vezes para ver se era verdade. E cara, esse lance assim dos festivais, eu lembro que no ano passado era para ter vindo o King Gizzard, né? No Wizard Gizzard. Mas aí não rolou, acho que o cara pegou Covid lá e tal, e já o Lollapalooza garantiu que eles viriam esse ano, mas não tá, né? Não tá no line-up. O King Gizzard é um exemplo, cara. Assim, na boa, eu vi o King Gizzard para 300 pessoas há 6 ou 7 anos atrás. Tá bombado absurdamente, eles foram anunciados num mega festival. O cachê dos caras, assim, é uma coisa tão fora da realidade hoje em dia, não dá nem para nenhum promotor independente vai nunca trazer essa banda pro Brasil. Não adianta, não tem quem pague. Por mais famosos que eles sejam no Brasil, eles só vêm para tocar num festival. Porque as ofertas que eles recebem são tão altas que você manda uma oferta realista, fala, na boa, assim, quantas pessoas vão ver o King Gizzard no Brasil, assim, que pagariam o ingresso para ver um show só dessa banda? 3 mil, sabe? Você vai fazer onde? Na áudio.
cara, o cachê que eles estão pedindo não paga, simplesmente não tem como pagar. Então é um caso que é assim, ou você vai ver o King Gizzard num festival desse, ou você não vai ver mais, a não ser que algum louco traga e ponha num lugar para 8.000 pessoas esperando que vai lotar, mas eu tenho minhas dúvidas se lota, né? É uma equação difícil, cara, é uma equação difícil. As pessoas falam, porra, que foda, vai tocar a banda tal no festival. Meu amigo, é melhor você ver agora porque não vai ver mais. Quantas bandas não vieram só para festival e nunca mais voltaram? Difícil, cara, difícil. E nunca mais voltaram. Eu acabei lembrando de uma história aqui rapidinha, aí você vê depois, Felipe, se entra ou não. Mas é uma banda que eu quero muito ver, André. Então, já que você está voltando com tudo aí, anota o Black Angels, por favor. Cara, o Black Angels veio, tocou num festival para ninguém, também de tarde. Foi nesse mesmo festival do Black Rebel Motorcycle Club, certo? Foi. E aí depois o Black Angels voltou para um show muito esquisito, com patrocínio de uma cervejaria no Cine Joia, que não tinha 500 pessoas, cara. Entendeu? E olha, a história engraçada é a seguinte, tinha um amigo meu, ele pira demais, assim, né, no Black Angels também, e era a época acho que era o Currencies, né, era o disco que tava rolando. E eu acho que foi super, tipo, pra época, assim, deve ter sido, sei lá, assim, R$60 o ingresso no Cine Joia. E nós dois, a gente saiu meio que na mesma época da empresa, cara. Então não tinha grana. Aí eu lembro que ele me mandou uma mensagem e falou, cara, nós somos dois fracassados, nós somos dois lixos humanos que não temos 60 pontos pra ver a banda que a gente gosta tanto. E, pô, cara, calma, um dia vai dar. Um dia vai rolar. Muito louco. Esse show teve patrocínio, eu sei bem, assim, ele teve patrocínio de uma cervejaria, foi pouquíssima gente, não deu 500 pessoas, porque, cara, não adianta, a banda só vai fazer sucesso, esse tipo de banda, se excursiona no país. Né? A banda vem, toca para 300, depois na próxima turnê toca para 800, depois toca para... Nenhuma banda... Eu não me lembro a única banda que eu me lembro que foi feita num grande festival, que explodiu no Brasil, eu me lembro de duas. O Faith No More em 91 no Rock in Rio e o Queens of the Stone Age em 2001, que detonou. Que foi foda, assim, já tava... Porque o show foi foda, o Nick Oliveri apareceu pelado, saiu em tudo quanto é jornal... Né? Mas é muito raro, né? E tem que ser uma banda gigante dessas. As bandas de palco secundário, cara, é muito difícil, cara. Você fala, nossa, essa banda veio e criou uma legião de fãs. Não é assim que banda cria legião de fãs. Elas criam legião de fãs, né, fazendo coisa de pouco a pouco, tocando em lugar pequeno, depois volta, excursiona, toca no sul, toca no norte, toca não sei aonde. Porra, né? É assim, cara, não adianta. Entendeu? Achar que é a força. Senão eu vou trazer a banda tal e o mundo, o Brasil inteiro vai começar a ouvir essa banda. Não rola, cara. Black Rebel Motorcycle Club, porra, dá uma pena ver os caras tocando naquele calor, os caras derretendo, né, cara? Tipo, um lugar nada a ver com a banda. O Black Angels tocou nesse mesmo festival também, cara. Black Angels de dia, eu acho que os caras nunca viram a luz do sol, né, cara? Eu já vi o Black Angels ao vivo várias vezes, é foda. Agora, assim, é sombrio, né? É um show cabuloso no bom sentido, assim, é um show pesado, assim, né? A banda é pesada, tem um clima pesado, uma aura pesada, é foda, assim, é muito legal. Mas não é show pra festival, cara. Não é. Bom, então, André, por favor, né? Como a gente iniciou o papo falando, né? Como que as pessoas fazem, então, para apoiar, né? O projeto aí da reimpressão, né? Da reedição, melhor dizendo, né? Do Barulho. E também já... De antemão te agradeço muito por você ter topado esse papo, pela sua simpatia e disposição. Para mim e para o Danilo, mais do que um prazer, posso falar por ele. É uma honra, simplesmente, conversar com você. Imagina, aí. Foi um prazer participar, agradeço aí o espaço, né, para explicar para o pessoal que, assim, até 30 de abril está rolando a campanha de financiamento. Então, qualquer um que entrar lá e participar até 30 de abril recebe o livro, né, que é o Barulho 30 anos, que é capa dura, formato grande, 70 páginas a mais que o original, um livro de mesa, assim, né. Eu posso até mandar umas fotos para vocês também do livro. E junto vem de brinde 4 fotografias 25x19 em papel fotográfico, uma do Joey Ramone, do Kurt Cobain,
da Poison Ivy, do Cramps e do Jerry Cantrell, do Alice in Chains, e a pessoa recebe também 2 meses de assinatura do meu site, que é andrebarcinski.com.br, o meu site de jornalismo cultural, que é o único lugar onde eu escrevo hoje, eu só escrevo lá. Eu publico 3 textos inéditos por semana e republico um texto antigo aos sábados, tem debates, tem entrevistas e tal, é o único lugar que eu escrevo hoje em dia. Então, o endereço da campanha é apoia.se/barulho 30 anos. apoia.se/barulho 30 anos. Deem uma olhada lá, até 30 de abril tá no ar. O link também tá na descrição aqui, tá, pessoal? Não deixa de olhar os links na descrição, vai estar lá o site, todos os contatos do André Barcinski, os contatos do Sessão 7 e do Danilão do Filmes para ouvir também, para você encontrar todo mundo nas redes sociais, para você seguir acompanhando aí. E logo também, Danilão, um abraço, te agradeço aí por me acompanhar nessa empreitada, por ter aceitado esse papo aqui com o mestre André. Que mestre? Não, imagina. É o mestre, sim. Mestre é o Mojica, pô. Também. E eu só agradeço pelo bate-papo, pela gentileza de vocês dois aí. E é isso, logo a gente... Imagina, foi um prazer. Foi um prazer, muito legal falar desses assuntos aí. Estou sempre à disposição. Obrigado aos dois aí. Obrigado, André. Valeu pelo papo. Felipe, me convide mais vezes, que eu gostei bastante de participar. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, Vamos galera. apoiar aí, porque o livro vale demais a pena. Acho que isso aqui foi só um aperitivo, essas pequenas histórias do que vocês vão encontrar lá no livro. Isso aí. Valeu demais. Você gostou do papo? Curte, comente, compartilha. Não deixe de se inscrever no canal. Tchau, forte abraço. Até mais, hein? Valeu.